Oi, pessoal. Meu nome é Rebeca Penkendorf, eu sou aluna da Universidade do Estado de Santa Catarina e a nossa aula de hoje é a aula 3, que será uma continuação da aula anterior sobre pilhas. Espero que vocês gostem. Nós vamos iniciar essa aula com o experimento dos bichinhos eletroquímicos. E para isso, nós vamos usar os seguintes materiais. Serão 2 parafusos zincados, 2 cabos de cobre que devem estar com as extremidades desencapadas, 2 placas cobertas com papel alumínio, uma batata e um multímetro. Nós vamos unir esses materiais de forma que teremos uma pilha no formato de como se fosse um pequeno animal, que será esse o nosso bichinho eletroquímico. Para fazer esse experimento, nós vamos pegar uma batata e colocar os 2 parafusos lado a lado, nessa parte da batata. Os 2 cabos de cobre serão colocados da mesma forma do outro lado da batata. Para dar mais uma cara de um animal, nós vamos colocar 2 palitinhos para fazer de conta que serão os olhos dele. E assim está pronto o nosso bichinho eletroquímico. Mas será que ele realmente funciona como uma pilha? Bom, para saber isso, eu vou colocar ele sobre essas placas de alumínio, sendo que as 2 placas dianteiras de zinco deverão estar sobre uma placa, e as 2 de trás de cobre deverão estar sobre a outra placa, que não deverão se tocar. Agora, para nós descobrirmos a tensão fornecida por essa pilha, basta conectar o multímetro a essas 2 placas de alumínio, e assim nós poderemos ver que ela está se estabilizando em uma tensão de aproximadamente 1,4 volts. Mas o que acontece se nós montarmos mais um bichinho eletroquímico igual a esse primeiro? Será que vai ter alguma mudança na tensão da pilha? Bom, para descobrir isso, eu já tenho aqui o nosso segundo bichinho montado. E ao colocar ele também sobre mais uma placa de alumínio, nós vamos encontrar uma tensão de cerca de 3 volts, como mostra aqui no multímetro. Mas qual a explicação para o que aconteceu no experimento? Bom, o nosso bichinho eletroquímico nada mais é que uma pilha de batata, que poderia ser substituída por um limão, um tomate ou uma laranja, que o resultado seria o mesmo. Não sei se vocês perceberam, mas no experimento nós tínhamos todos os elementos necessários para a montagem de uma pilha, que são 2 metais diferentes, uma ponte salina e um contato elétrico. Mas qual é a função de cada um deles? Bom, os metais utilizados no experimento foram os parafusos cobertos com zinco e os fios de cobre. Como são os mesmos metais do nosso experimento da pilha de moedas da nossa aula anterior, vocês devem lembrar que ali aconteceram reações de oxirredução, em que o zinco oxidou e o cobre reduziu. Mas por que não foi ao contrário? Por que o cobre não oxidou no lugar do zinco? Não se esqueçam da tabela dos potenciais de redução. Esse processo acontece dessa forma porque o zinco tem uma tendência maior que o cobre de perder os seus elétrons, como mostram essas 2 reações abaixo. Elas são chamadas de semi-reações de oxidação e de redução. E na primeira é mostrada a liberação de 2 elétrons pelo zinco, que são transferidos para o cátion de cobre. Agora, o zinco recebe um novo nome. Ele é denominado de ânodo, que é o polo negativo da nossa pilha. Já o cobre passa a ser chamado de cátodo, que é o nosso polo positivo. Uma coisa que é importante dizer é que esses nomes cátodo e ânodo, eles são válidos para qualquer par de metais de uma pilha, não apenas para o zinco e para o cobre. Qualquer composto que perder os seus elétrons e sofrer a oxidação numa pilha será o ânodo, enquanto qualquer um que receber esses elétrons e reduzir será chamado de cátodo. Quem fez o papel da ponte salina no experimento foi a batata. E assim como o papel com água e sal do experimento da pilha de moedas, o seu objetivo foi permitir a transferência dos íons e assim trazer um equilíbrio elétrico da pilha. A batata foi escolhida para isso, pois é rica em sais minerais, principalmente fósforo, cálcio e potássio. Assim como no experimento da pilha de moedas, acontece um acúmulo de cargas positivas próximo ao ânodo da pilha, enquanto o cátodo de cobre
fica com um excesso de cargas negativas. Para equilibrar isso, os sais minerais dissolvidos na batata se ionizam, e como nós sabemos, os íons podem ter carga positiva ou negativa. Quando a pilha começa a funcionar, os íons positivos desses sais da batata se deslocam para próximo do cobre, enquanto os íons negativos se deslocam para o zinco, com o objetivo de neutralizar esse excesso de cargas. O contato elétrico da pilha se deu através das placas de alumínio e dos cabos do multímetro, e tem como objetivo realizar a transferência dos elétrons que foram liberados pelo zinco e recebidos pelo cobre. Quando a gente olha para a pilha dessa forma, pode dar a impressão de que os elétrons são transferidos pela batata, mas isso não é verdade. Eu vou mostrar então agora o caminho que esses elétrons percorrem para ir do ânodo de zinco até o cátodo de cobre. Bom, os elétrons são gerados no parafuso de zinco, que não aparece tão bem aqui na imagem. Como eles estão em contato com a placa de alumínio, ela irá conduzir esses elétrons até o cabo vermelho do multímetro. Aqui no multímetro, os elétrons passam pelo sistema eletrônico que consegue medir a tensão, mostrando o valor de 1,4 volts. Depois, esses elétrons saem do multímetro pelo cabo preto até chegar aqui nesse lado da pilha, em que o cabo está encostado na placa de alumínio. Os elétrons são então conduzidos pelo alumínio até os fios de cobre da pilha, provocando a sua redução. Mas vocês têm ideia de quanta energia é gerada por essa pilha? É verdade que o multímetro já nos deu essa resposta, que é 1,4 volts. Mas para a gente comparar esse valor, as pilhas que nós usamos diariamente produzem uma tensão de 1,5 volts, ou seja, é quase o mesmo que produzimos com a pilha de batata. Já as baterias produzem uma tensão maior, de cerca de 12 volts, que é o equivalente a 8 a 9 pilhas de batata. Isso nos mostra que, apesar da energia produzida no experimento ser razoável, a utilização dessa pilha não é prática. Pensem no aparato necessário para construir ela, enquanto nós temos as pilhas alcalinas, que fornecem quase a mesma energia de forma muito mais prática. Além disso, as batatas apodrecem e os metais da pilha são corroídos, fazendo com que a pilha perca rapidamente a sua capacidade. Tudo isso que nós vimos também vale para quando unimos duas pilhas iguais dessa forma. Mas por que o multímetro aponta que foi gerado mais energia agora do que quando tínhamos só uma pilha? Bom, o que acontece é que assim nós construímos uma bateria, que é a associação de duas ou mais pilhas em série. Mas o que é que isso significa? Bom, em cada uma das pilhas, nós tínhamos um polo negativo, que é o nosso ânodo de zinco, e um polo positivo do cátodo de cobre. Para a segunda pilha estar ligada em série, o seu polo negativo precisaria estar em contato com o polo positivo da primeira pilha. E isso foi feito ao colocar os dois sobre a mesma placa de alumínio, enquanto o outro polo positivo foi colocado sobre a outra placa. É importante também ver que os cabos do multímetro estão conectados cada um em uma extremidade da bateria. Isso provocou, como nós vimos, um aumento da energia fornecida, porque as tensões de cada pilha foram somadas. Mas antes nós havíamos visto que uma pilha gerava 1,4 volts. Então, somando duas pilhas, nós deveríamos ter 2,8 volts, certo? Acontece que esse não é um experimento controlado e podem ter ocorrido pequenos erros que desviassem do resultado esperado, mas ainda assim, nós encontramos um valor bem próximo ao esperado. Agora que aprendemos alguns termos novos, podemos voltar lá na aula passada no experimento da pilha de moedas. Nela, o zinco perdeu elétrons e oxidou, e agora nós sabemos que por isso ele leva o nome de ânodo. Já o cobre ganhou elétrons e reduziu, sendo nomeado assim de cátodo. Voltando um pouco na nossa aula anterior, lá em 1781, Galvani dissecou uma rã que se mexeu ao ser tocada por dois metais, e ele justificou isso como sendo a eletricidade animal. Quando o animal era tocado por uma alça de apenas um metal, que era o cobre, nada acontecia. Já quando essa alça era de dois metais diferentes, a perna se contraía.
Como que vimos na aula de hoje, o zinco era o ânodo, o cobre é o cátodo e o corpo da rã agia como uma ponte salina, provocando assim as contrações musculares, que nada mais eram que uma resposta à passagem de corrente elétrica pelo corpo do animal, gerada por esse protótipo de uma pilha. Nós iniciamos a aula de hoje com o experimento da montagem de uma pilha de batatas e aprendemos que cada componente dela tem um nome. Nós temos o ânodo, cátodo, a ponte salina e o contato elétrico, sendo que cada um deles desempenha funções específicas. A base do funcionamento das pilhas são as reações de oxirredução, em que haverá sempre um composto transferindo elétrons para o outro e gerando assim a corrente elétrica. Essas explicações não são apenas para a pilha de batata, mas para qualquer tipo de pilha, como aquela de moedas ou a outra realizada por Galvani com uma rã. Antes de encerrar a aula, eu gostaria de passar para vocês um pequeno questionário que deve ser respondido sobre o conteúdo visto nessas nossas primeiras aulas. Ali na primeira questão do questionário, eu gostaria que vocês respondessem o que vocês observaram nesses experimentos. Bom, eu quero que vocês expliquem sucintamente, utilizando os conceitos da eletroquímica e descrevendo a função de cada material utilizado. É basicamente o que nós vimos na aula hoje, sendo aplicado a esses dois experimentos. A segunda pergunta é sobre qual o sentido da corrente em cada uma das pilhas. Na terceira, alguma dessas pilhas poderia ser utilizada para ligar algum aparelho eletrônico? Dê alguns exemplos. E a quarta pergunta é: essa pilha pode ser utilizada por tempo indeterminado? Sugira hipóteses do porquê a pilha para de funcionar com o passar do tempo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula 3 sobre o conteúdo de pilhas. Eu espero que vocês tenham gostado.